Queria conversar com os irmãos nesta noite sobre os dois grandes que nós encontramos na Bíblia. Dois grandes na Bíblia. Um deles é o grande mandamento, o outro, a grande comissão. Perguntaram para Jesus, certa feita, o experimentando: Senhor, qual é o grande mandamento? E nós vemos lá o resumo do Senhor Jesus, quando ele diz que ali se cumpre toda a lei, todos os profetas. E ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ele resumiu toda a lei, todo o profeta, nos dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas depois, em dado momento, Jesus está para ser assunto ao céu. Ele dá agora a grande comissão. A grande comissão. Ide, portanto, e fazei discípulo todas as nações. Eu queria conversar com os irmãos acerca disto nesta noite. O texto de Mateus, capítulo 22, 37 a 40, nos fala acerca destas coisas, do amor. Mateus, capítulo 22, se os irmãos puderem e quiser projetar aí, Mateus 22, do versículo 37 ao 40, quando Jesus responde a esse questionamento dos fariseus, o versículo 34 diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 28, onde eu quero conversar mais com os irmãos, capítulo 28 de Mateus, que não pode ficar esquecido, né, irmãos? De nenhum de nós. Esta é a missão que o Senhor tem para nós, chamada de grande comissão. Mas eu quero ler do 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Está falando dos discípulos, irmãos. Interessante isso, né? Alguns adoraram, outros duvidaram. A igreja é assim, irmãos. Mas o tremendo, sabe o que é? É que alguns que hoje duvidam, amanhã pode adorar. E até aqueles que estão adorando hoje, pode duvidar amanhã. A palavra nos recomenda, nos exorta a vigilância, com respeito a estas coisas. Mas é tremendo isso, irmãos, porque aqui nós encontramos a grande comissão dada pelo Senhor Jesus à sua igreja. Como eu comecei falando, o que é a igreja, irmãos? Nós somos igreja. E qual é a missão da igreja? É continuarmos a obra que Jesus já iniciou aqui. E ele passou para a gente. É nossa missão agora continuarmos a obra que o Senhor Jesus começou aqui na terra. E aí no 18, ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Interessante, irmãos, nesse versículo, outro dia eu comentei sobre isso numa quinta-feira. Aqui no original, irmãos, está uma palavra grega que está no gerúndio e que está no tempo presente contínuo. Aqui não é ide, aqui é indo. Não é ir e fazer, é aqui agora. A partir desse primeiro passo que você vai dar, você já deve estar fazendo. Isso que o Senhor Jesus nos determina a fazermos. E é interessante que não só o ide, mas o fazer discípulos e também o batizar, todos eles estão no gerúndio, que é nesse particípio presente contínuo. É ato que deve estar acontecendo. Não é eu programar para fazer. Não é eu planejar a fazer. Eu já devo hoje estar fazendo. E aí o Senhor Jesus diz assim: ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, esta é a agenda da igreja. Não há outra. É 2 agendas só. Foi isso que o Senhor deixou para a gente. Não tem que inventar nada, não tem que inventar a roda, não tem que ficar criando nada. O mandamento, a ordem do Senhor é essa: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo e fazer discípulos, pregar o evangelho. Essa é a nossa agenda, resumindo aqui nos 2 grandes mandamentos, que é o amar e o pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja, irmãos. Não tem que inventar a roda. E é interessante que no grande mandamento ele resume todo o mandamento e a lei em 2, amar a Deus e ao próximo. E na grande comissão nós temos mais 3 incumbências que a igreja deve fazer, que é a evangelização, o ir de pregar, batizar e ensinar. É o que a igreja precisa fazer, irmãos. É o que nós precisamos fazer, obedecer, cumprir o mandado do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Só não faz isso quem não é crente. Se é crente, fará isso. Só não vai obedecer a comissão, a grande comissão, o mandato do Senhor, quem não é convertido ainda, ou talvez ainda não entendeu, ou você não aprendeu ainda. Porque se você já ouviu, aprendeu e é convertido, você precisa pregar o evangelho, anunciar Cristo Jesus, falar do amor de Deus, batizar, discipular, amar. É a nossa missão, irmãos. Como eu disse para os irmãos, nós estamos comemorando aí o mês de agosto e nos lembramos, não é, das missões. Quando alguns deixam tudo, família, não é, cidade, as transculturais, né, aqueles que vão para outros países, lugares correndo risco de morte. Conhecemos alguns que estão assim. Eu disse para os irmãos outro dia que é assustador, mas isso foi informações lá do... Olha, fugindo de novo. Quinta-feira fugiu, agora fugiu de novo. Portas abertas, missões portas abertas. Uma estatística de que esse ano 4.470 crentes foram mortos por causa do evangelho. Onde nós, muitas vezes aqui no Brasil, eu acho que ninguém morre por causa do evangelho, não é não? Talvez perca o emprego, perca a esposa, não é? Perca a amizade, não é? Viva sendo zombado, perseguido de alguma forma na empresa, na faculdade. Mas é só isso aí. Não se compara, né, irmãos? Mas o Senhor nos deu essa incumbência, irmãos. Pagarmos este preço, talvez de sermos abandonados, traídos, zombados, deixados de lado, mas é a nossa missão. O Senhor Jesus disse que aquele que me ama é amado do meu Pai, mas aquele que me ama, guarda. Esse guardar também no original é obedece. Aquele que me ama, obedece o que eu mando. Jesus, certa feita, disse também que amor é esse que vocês dizem ter por mim e não fazem o que eu mando. E o que o Senhor Jesus nos pede, irmãos, eu sei que não é fácil, mas não é de forma mecânica e nem somente humana. É no poder do Espírito Santo. Nós recebemos poder para isso, irmãos. Nós somos capazes. Tem alguém aí que gosta de empoderamento, né? Esse é o que nós recebemos. Nós recebemos esse empoderamento do Senhor Jesus. Eu dou para vocês a autoridade para falar do meu nome, para pregar, falar do meu nome. Nós somos autorizados, irmãos, pelo Senhor Jesus. E não tem nenhum outro nesse mundo, nenhuma sociedade, associação, não existe nada que tenha essa autoridade ou a capacidade de fazer isso, irmãos. Pregar o evangelho. Somente a igreja é autorizada e recebe com isso a autenticação, o poder do Senhor. Tanto é que as coisas acontecem quando a gente obedece. Observaram isso? Quando a gente obedece e prega o evangelho, pessoas convertem.
Quando você crê na palavra e ora, o Senhor atende. Observaram isso? Porque nós recebemos poder e autoridade dada pelo próprio Senhor. E é interessante que o Senhor Jesus, quando ele diz assim, olha, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Por que céus e terra? Porque ele é Deus no céu. E na terra, embora sendo Deus, e não deixou de ser quando se fez homem, mas na terra, como homem, ele venceu. Para que eu e você pudéssemos ser autorizados. Porque senão seria ilegal. Para pagar o preço, para resolver o problema que Adão causou lá no Éden, o homem tinha que resolver. Afinal de contas, foi um homem que criou essa problemática toda. Só que não havia homem nenhum na terra para fazer isso. Mas aí o nosso Deus se fez homem. E aí, como homem, ele resolveu. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele ressuscitou. E agora, ele vem e transfere para nós. Olha, eu estou mandando e eu estou autorizando, porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, no meu nome, façam isso. É isso que eu quero que vocês façam. Pregue o meu nome. Falem de mim. Falem do meu amor. Falem do meu sacrifício. Falem do que eu fiz por vocês. É a nossa missão, irmãos. E nós precisamos nos lembrar disso, tentarmos para isso, porque essa é a nossa missão. Se a gente reunir, estudar, reunir, não pregar, não falar do amor, nós não estamos cumprindo a missão. Nós estamos criando uma sociedade, um clube, um lugar gostoso de reunir, de estar junto. É por isso que aqui na igreja, os irmãos já sabem disso, em todos os departamentos, sociedade, desde a UCP. Eu sempre falo aqui, sempre falei desde que aqui cheguei, né? E vou falar até meu último dia em dezembro, se for preciso. Toda reunião que você fizer, seja de criança, seja de adolescente, seja de jovem, seja de adulto, seja de mulher, seja de homem, o foco, a visão é almas. Almas. É claro que numa plenária fica mais difícil, mas pode até converter alguém na plenária. Às vezes vem uma amiga sua, né, irmã, na reunião aqui, sábado, da plenária, e vai ter até um café. Já estou até dando o aviso, né, Fabiana? Quem sabe uma amiga sua quer vir. Ah, eu queria ir, Fabiana. Posso ir? Pode. Você vai ficar sentadinha lá e a gente vai fazer a plenária. E você vai participar do café. Ela pode até converter. Não estou falando da plenária. Eu estou falando, muitas reuniões que nós fazemos, encontros, o nosso foco é almas. Sempre voltado para que alguém ouça o Evangelho. Alguém que ainda não professou a sua fé em Cristo. Essa é a nossa missão, irmãos. Nós devemos lembrar disso. E é interessante, quando o Senhor nos dá essa grande comissão, esse grande mandamento, é a missão da igreja, irmãos. A missão nossa é amar. Amar com todo o nosso coração. A igreja existe para adorar a Deus, amar a Deus, servir a Deus e ao homem. É claro que a gente aprende nas Escrituras que antes do serviço vem a adoração. Tem gente que trabalha muito, mas não adora nada. Quando Satanás está tentando Jesus, ele, naquelas conversas todas, Jesus fala para ele, olha, ao teu Deus adorará. Adoração é primeiro. Depois o serviço. Marta, Marta, lembram? A Marta é importante, irmãos. Mas o Senhor se alegra muito com a Maria. Não que a Marta também Deus não se alegra, porque quem não gosta de um lanchinho, não é não? Quem não gosta que prepare um lanche, não é? Alguma coisa para comer, como Marta preparou, enquanto Maria quedava-se aos pés de Jesus, e diz o Senhor que ela fazia a melhor parte. Mas Jesus não desprezou o lanche da Marta, não. E é interessante, se você for ver os evangelhos, em todos eles falam que Jesus amava Marta. E ele amava Marta. Mas primeiro vem a adoração. O Senhor nos chama, irmãos, como igreja, a adorarmos, amarmos ao Senhor e ao próximo. Depois nós temos a grande comissão, como eu já disse aqui, fazer discípulos, que está dentro desse contexto da evangelização, pregar o evangelho. Em tempo e fora de tempo, diz o apóstolo Paulo, precisamos pregar o evangelho. E é interessante, né, irmãos, que a gente se esquece disso. A gente vive num país livre para pregar o evangelho.
Nós vemos uma cidade livre. Corre o risco até de a gente achar que todo mundo em Volta Redonda é crente, não é não? Você esquece. Você se acostuma tanto com o sobrenatural, com o agir de Deus, com a glória de Deus, com a palavra de Deus, com os irmãos, não é? Com essa bênção de sermos igreja, que a gente esquece que às vezes o seu colega lá no trabalho, o seu colega na faculdade, às vezes o seu vizinho, o seu primo, o seu parente, não é crente. E você não prega para ele. Perceberam isso? É claro, irmãos, que nós pregamos com testemunho, mas pregue com palavra. Jesus mandou pregar com palavra. Para com essa conversa que colocaram na sua cabeça aí, principalmente alguns em casa, né? Ô, irmãos, isso não é de Deus não, tá? Isso é um inimigo que usa isso, tá? Sabe aquela conversa que coloca na cabeça de algumas esposas ou maridos, ou família, que a família não é crente? E aí ela diz assim, não, o que importa é o testemunho, né, pastor? Lá em casa eu nem falo, eu só dou o meu testemunho. Ou, Jesus mandou você pregar. É a pregação que vai converter o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu parente. É a pregação, não é o seu testemunho, não salva ninguém. O seu testemunho vai sim despertá-lo, chamar atenção, como por exemplo, o ímpio observa que você domingo vem para o culto. Eu não entendo esses crentes, eles não perdem um culto domingo. Isso incomoda eles. Incomoda. Eles ficam assim, o que é isso? Esse negócio de culto. Todo domingo. E tem alguns que ainda de manhã e de noite. E quando eles ficam sabendo que você vem quinta também? Eles ficam doidos. Ficam. Eles não entendem. E aquilo os incomoda. Eles chamam você de beato. Eles dizem que você é doido. Mas a hora que o calo lá apertar, a hora que o demônio lá oprimir, a hora que ele estiver lá numa situação que só Jesus pode resolver, ele vem falar contigo. Ele vem falar com você. Ele vem pedir a sua oração. E você vai orar. Não vai pedir para o pastor, não. Você vai orar. Vai botar a mão na cabeça dele, se for preciso. E não se assusta se endemoniar. Creia e confia que ele sai. Em nome de Jesus. Não estão entendendo o que eu estou falando, né? É nossa missão, irmãos. É responsabilidade nossa. Fazer discípulos. Que privilégio nosso, irmãos. Pregarmos o amor de Deus. E o mais maravilhoso, principalmente para presbiteriano, né? Que é calvinista, crê na eleição e na predestinação. E povo que evangeliza e prega é crente presbiteriano. Por quê? Porque sabe que quando pregar, converte. Porque é promessa. E aqueles que são, converterão. Não é? Não é que a gente aprende? Os que são chamados, vão converter. Vão, então a gente prega com mais afinco, com maior alegria e com mais confiança ainda do que o arminiano. Porque o arminiano tem que convencer os caras. Nós não convencemos ninguém. A gente só prega. Quem convence é o Espírito Santo. Mas pregue a palavra. Fale do amor de Jesus. Irmãos, quem tem a responsabilidade de mover, de agir, de fazer cumprir o que você pregou, é Ele. É Ele, irmãos. Quando você for pregar o evangelho e falar para alguém que Jesus liberta, não se preocupe em libertar. Ele liberta para honrar a palavra que é dele. Ele vai cumprir a palavra dele, que ele mandou. É igual a oração, irmãos. Não é a gente que cura, não é a gente que faz, não. Mas nós somos instrumentos. Se a gente não orar, Jesus não faz. Jesus só faz quando você ora. Agora, é você que faz? Não. Jesus faz. No momento que você orou, nem sempre. Às vezes demora uma semana, um mês, ou às vezes nem vai fazer. Mas você orou. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. Precisamos cumprir, irmãos. E é maravilhoso sabermos disso. A palavra vai se cumprir. E que alegria, né, irmãos? Os irmãos aqui que já fizeram isso e já ganharam vidas para Jesus, você que já pregou o evangelho, com certeza você já ganhou alguém para Jesus. Se ganhou para Jesus, a gente sabe que quem ganha é o Espírito Santo. Mas você, que foi instrumento, não é bom? Não é uma alegria? Você saber, puxa vida, o colega da minha escola converteu, pastor, e Deus me usou. E usou mesmo, porque você pregou. Você falou com ele. Você ministrou sobre a vida dele. Pastor, orei para fulano lá, foi curado, pastor. Olha que bênção. A glória é de Deus. Mas você não alegra? Alegra. Há alguns que recebem até honra, e não é pecado receber honra, não. A Bíblia diz, quem honra, honra. A glória é de Deus. Se o menino aqui ficar bobo por eu ter honrado ele, o problema é dele com Deus.
se ele ficou bobo. E às vezes até Deus permite isso, que é para tratar também do bobo, não é não? Que ficou exaltado porque elogiaram ele. Ô, meu irmão, elogie sim, honre sim, e faça enquanto está vivo. Não fica mandando flor depois que morreu. Faz agora, enquanto está vivo. Entendeu? E deixa Deus trabalhar na vida dele e dela. Não é não? Porque às vezes o irmão ou a irmã está fazendo um trabalho excepcional e você nunca deu um elogio. Nunca, nunca falando nada de bom daquele irmão, daquela irmã. Aí um dia o miserável morre, ou melhor, o abençoado, né? Morre. E aí você fica cheio de coisa. Nossa, eu nunca falei aquilo para ele. Por que não falou? Não é não? Ah, pastor, eu não gosto de falar, sabe por quê? Eu tenho medo que as pessoas embobam. As pessoas ficam bobas. Já viu? Tem pessoa que fica, se você elogiar muito. É soberbo. Mas aí, deixa Deus tratar, irmãos. Deus trata com esses também. Então, não fica assim intimidado, não. E às vezes elogiar, fala bem do irmão, do outro. Não fica assim, não. Deixa. E é bom as pessoas saberem que Deus os está usando. Não é bom, irmãos? Nós estamos aqui para servir a glória sempre do Senhor. E como eu disse, irmãos, temos essa incumbência de ir, ou melhor, indo, já falei aqui, né? Gerúndio, particípio do grego, presente, contínuo. É só falar com o professor de grego aqui, cadê ele? Está lá. É só falar com o Cláudio ali, que ele confirma isso com você. Tá bom? Né, Cláudio? Esse ide é indo, é daqui para frente. Já esteja fazendo, já esteja testemunhando, já esteja falando de Cristo Jesus, do Senhor, do Salvador. Não precisa ser formado em teologia para pregar o Evangelho. Você pode fazer igual aquele menino cego que Jesus curou, quando foram questioná-lo, né? Ele falou assim, olha, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que ele é o Jesus, que eles chamam de Nazareno, e que eu era cego, e agora eu vejo. Às vezes você não sabe dizer nada, você só sabe dizer assim, ó, fui liberto. Eu era um endemoniado, eu era um viciado, eu era um drogado, eu era um prostituto, eu era um mentiroso, eu era seja lá o que for, e Jesus me transformou. Pronto, às vezes a sua palavra é só essa. E vidas podem se render aos pés desse mesmo Jesus que você se rendeu. Nós precisamos fazer isso. O batizar, né, irmãos, quando pregamos o Evangelho, a palavra nos ensina que nós precisamos levar também aqueles que a gente prega o Evangelho ao batismo. E batismo não é só símbolo, não. Batismo é um testificar e um testemunhar da sua fé em Cristo, da comunhão com Ele e com os irmãos, de que agora você faz parte da família de Deus. O batismo não é só símbolo de salvação e de novo nascimento e transformação de vida. O batismo é comunhão dos irmãos. E o texto diz que nós precisamos levar as pessoas que se rendem a Cristo ao batismo. Todo aquele que crê, seja batizado. Por isso que entra o discipulado. Nós precisamos discipular pessoas, irmãos. A Bíblia ensina que nós precisamos multiplicar, replicar, fazer gente igual a gente. Crente. Essa é a nossa missão. Não é pregar o Evangelho, entregar um folheto e se vire. Não, irmãos. É o indo, é o dia a dia, é discipulando. Eu costumo até dizer que o discipulado começa até antes do cara converter. Se aprende sempre que discipulado é depois que converteu, que aí você discipula. Não, discipulado começa antes. Pode ser que hoje você já está discipulando um colega seu do trabalho, da escola. Por quê? Porque ele é seu amigo, sua amiga, e você conversa sobre tudo, inclusive de Jesus. E essa pessoa está te perguntando sobre Bíblia, está te perguntando sobre essa fé sua. Você está discipulando. Essa pessoa está aprendendo com você. Daqui a pouco ela se rende a Jesus. E aí o seu discipulado continua. E a palavra diz que você deve discipular essa pessoa até ela estar em estatura de homem. Ou seja, até que ela cresça. Ela deixe de ser neném na fé. Eu falo isso com a classe de catecúmeno, todos os grupos que a gente reúne, eu falo isso. A igreja perdeu isso, irmãos. Se eu perguntar aqui quais dos irmãos estão discipulando, e pedir para levantar a mão,
talvez vai ficar feio aqui. Então eu nem vou fazer isso. Mas hoje em dia, os crentes não estão fazendo mais isso. Muitas vezes nós falhamos quando deixamos o discipulado para aquela sala de catecúmeno. E aí a gente acha que aquilo lá é discipulado. Não, não. Aquilo é apenas algumas lições do aprendizado do que é ser crente, o que é a igreja e o que é ser membro da igreja, doutrina da igreja. E muitas vezes a gente faz só aquilo lá. E depois a gente não cuida mais. E aí às vezes a gente não entende, porque aquele crente que passou por aquela classe virou o crente que virou. Não precisa falar nada mais, né? Só o crente que virou, você já entendeu, não é não? Porque ele não aprendeu vida cristã. Ele não aprendeu a fazer o mesmo. Ele não aprendeu a amar a Deus, ao próximo. Ele não aprendeu a servir. Ele não aprendeu. E aí, ele não entende a vida cristã. E aí, daqui a pouco, ele abandona o que a gente chama de igreja. Não é isso? E aí tem muita gente que passou por aquela classe ali e hoje não se sabe nem onde que estão. Porque faltou o discipulado. Irmãos, estou trazendo essa palavra para que a gente medite nela e aprenda isso. E relembre, aliás, não é? O discipulado entra o ensino. Lembra que o texto diz lá da grande comissão? Ide, batizando, pregando, batizando e ensinando. Nós precisamos ensinar, né, os crentes a viverem realmente a vida cristã, a vida piedosa, a ajudar. O apóstolo Paulo trata disso lá na carta aos Colossenses, do cuidado até que o irmão, a irmã, não importa a idade, ela cresça até ser estatura de varão perfeito, até ele tenha capacidade e condições de caminhar sozinho como um crente piedoso, que testemunha para a glória de Deus. Nós precisamos fazer isso, irmãos. E como eu disse, que privilégio nós temos, para estarmos fazendo isso. E é tão tremendo isso, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra. Irmãos, olha só, é tão importante a grande comissão, essa questão do indo, de pregar o evangelho, que Jesus nos ordenou. Foi ordem do Senhor Jesus. Irmãos, um dia desse eu falei com os irmãos aqui, era outro assunto, mas eu falava sobre, olha como que é assustador, irmãos, olha como que é assustador. A gente lê a Bíblia ou a gente aprende a palavra de Deus, que Deus está falando assim, ame, e a gente não obedece. De repente Deus fala assim, perdoe, e a gente não obedece. Não é assustador? Como que a gente não obedece a Deus? Deus falando. O Senhor Jesus, quando deu essa incumbência para nós, para a igreja, Jesus é Deus, irmãos. Foi o próprio Senhor encarnado aqui, no meio dos homens. E ele disse, olha, façam isso. E não temam. Eu sou convosco. Não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E ele estará convosco. Serei eu convosco na pessoa do Espírito Santo. E o mais maravilhoso, não é só companhia. Recebereis poder. Olha que tremendo, irmãos. O próprio Senhor deu para a gente essa autoridade e coragem. É obra do Espírito Santo. Mas nós precisamos nos dispor a isso. Quem acompanhou as quintas-feiras aprendeu o que eu vou falar aqui. Ser regenerado, irmãos, ser convertido, se tornar filho de Deus, João capítulo 1, no poder de Deus, porque só é filho de Deus, pelo poder de Deus, quando reconhece Jesus como o Huios, filho de Deus, o único Huios, único filho gerado. Deus, nosso Pai, só tem um filho gerado, Huios, no original, Jesus. Os outros são criaturas. Eu e você que estamos aqui, hoje, somos filhos de Deus, pelo poder de Deus, está lá em João capítulo 1. E nós nos tornamos Huiosesia, filhos acoplados, ou teknon, somos adotados.
Somos filhos de Deus agora, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus tem por direito, eu e você agora também temos, como filhos de Deus. E a gente precisa lembrar disso, irmãos. Para quê? Para a gente não ter medo. É lógico que você precisa ter discernimento, sabedoria, não é? Quando a Bíblia diz e Paulo fala pregar em tempo fora de tempo, não é numa hora qualquer, enchendo a paciência de alguém quando não é para encher. Ou às vezes lá no seu ambiente de trabalho que você não deve estar fazendo isso. Você está no trabalho, resolve o seu trabalho primeiro. No tempo, no momento, é lógico, você está na sua empresa, no seu trabalho, você sabe o momento e a hora que você pode falar do Evangelho. Os irmãos estão entendendo, né, o que eu estou falando? Porque tem crente chato. Tem crente que fala na hora que não é para falar. Então, por favor, eu preciso dizer isso para você, daqui a pouco não dizer que a culpa é minha. Não, pastor, ele falou que tem que falar, então vou falar. Não é assim. Precisa falar assim, mas com sabedoria, com discernimento. Mas fale e pregue, não é? Com coragem, sem medo, irmãos, sem vergonha. Você tem que ter vergonha de outras coisas, mas de pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, fale. E outra coisa que eu preciso dizer aqui, que eu já disse outra vez, irmãos, a igreja ultimamente, ela tem perdido muito na evangelização, pela mesma situação, mas em questões diferentes. Por exemplo, muitos têm perdido, né, essa chance ou um resultado melhor na evangelização por causa do mau testemunho, não é? De dizer ser e não viver, certo? Sabe? Diz que é crente, mas o testemunho só Jesus na causa. Não é? Vive de qualquer jeito. Ele não entendeu o que é ser crente, o que é convertido, nascido de novo, filho de Deus. Tem que ter fruto, fruto de santificação, fruto de mudança de vida. Não é mais o mesmo. Você convertido não é mais antes, não é mais. Antes você mentia, não mente mais. Antes você roubava, não rouba mais. Antes você adulterava, não adultera mais. Antes você era um prostituto, não é mais. Antes você fazia sexo sem casar, hoje não faz mais. Hoje você é crente, é viúva, também não faz sexo sem casar, namora bonitinho. Entendeu o que eu estou falando? Tem fruto, tem vida. Agora, não tem perfeição. Não tem perfeição. E aí entra essa parte que eu falo que a igreja muitas vezes perde também nessa questão. Tem crentes, irmãos, que deixam de falar do amor de Deus, de falar de Jesus, da obra que ele fez na vida dele, porque ele é falho. Aí ele fica com medo, o inimigo coloca medo nele. Por exemplo, o vizinho. Tem crente que não fala com o vizinho do evangelho, sabia? Olha que loucura. Tem crente que não fala do evangelho com o vizinho. Por quê? Porque ele pensa assim, vai que o vizinho ouviu o palavrão que eu falei. Vai que o vizinho tem escutado como que eu trato a minha mulher. Vai que o vizinho tem percebido como que eu trato os meus filhos. Perceberam? E aí o cara fica assim, eu vou falar do evangelho para ele, daqui a pouco ele vai chegar e pá! Na minha cara. Não é não? Ô meu irmão, nós não somos perfeitos. Ainda que aconteça alguma dessas coisas, que não deveria, mas ainda que aconteça, não tenha medo de falar do evangelho, porque o testemunho é de Cristo, não é o seu. Tem gente que se preocupa muito em dar o seu testemunho. Ei, testemunho não é seu. Você tem que dar o testemunho é dele. Testemunhar de Cristo, não seu. Perceberam o que eu estou falando? Tem gente que fica preocupado com o testemunho dele, que ele não prega mais o evangelho. E aí ele sabe que é falho, ele sabe que às vezes ele xinga, ele sabe que às vezes ele fica nervoso, ele sabe que às vezes ele perde a estribeira, ele sabe que tem fraqueza, aí ele se acha incapaz e impotente. Ou prega o evangelho, se você é crente e está em Cristo Jesus. E se alguém vier e disser para você, você vem para cá falar de Jesus para mim, falar disso, mas você às vezes fala isso? Eu vejo às vezes o jeito que você falou lá com a sua esposa. Aí você fala assim, é verdade. Precisa ser hipócrita. Querer botar uma auréola que você não tem. O mundo enxerga, tá, irmãos? Os hipócritas também. O mundo enxerga. Seja você, você. E se alguém perceber o seu pecado, reconheça. Você vai ganhar mais gente para Jesus confessando o seu pecado do que dando uma de santão, que você não é. Porque tem gente que olha para você, que você mostra uma auréola tão grande, um santão, que o ímpio olha para você e pensa assim, eu nunca vou conseguir ser um crente assim. Eu não consigo.
Agora, quando você reconhece seus pecados e fala, é verdade, realmente, às vezes eu peco estribeira, às vezes eu faço isso, mas olha só, Jesus me transformou e está me transformando. Eu até já pedi perdão para minha família, para minha esposa, para o meu vizinho, eu já pedi perdão. E é por isso que eu estou em Cristo, porque eu sou falho. A pessoa vai levar um susto, sabia, irmãos? Está arriscado ele dobrar o joelho na hora e pedir oração sua. Porque ele viu, eis um crente que não é hipócrita. E aí ele se rende. Muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando de pregar por causa disso. Entenderam? Uma é porque você parece que nem é. E a outra, você sabe que tem fraqueza e aí isso te inibe. O inimigo faz isso, irmãos. Às vezes você está planejando pregar, falar para alguém, o inimigo sopra na sua vida. Você vai falar de Jesus? Você é um pecador também? Você também tem essa e essa falha? Mas Jesus me lavou, o derrotado. Você pode falar para ele que ele está te ouvindo. Jesus me lava e purifica de todo o pecado. Ele me restaura. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele me purifica e me lava. E é em nome dele que eu estou falando para você. Os irmãos estão percebendo? Nós somos chamados, irmãos, a pregar o evangelho. E muitas vezes nós estamos deixando isso de lado, irmãos. Que privilégio é o nosso, irmãos. E é interessante que o texto, quando eu falei para os irmãos, a grande comissão é tão tremenda e tão importante que nós encontramos na Bíblia 5 grandes comissões. 5. Irmãos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. 5 grandes comissões. Em todos esses livros tem a grande comissão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os irmãos têm conhecimento. Quando os discípulos estão ali, Jesus está sendo assunto ao céu, eles estão preocupados com a volta de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus, cantamos aqui. Meu irmão, nós podemos cantar Maranata, mas nós devemos fazer com que o Maranata aconteça. Maranata só vai acontecer quando eu e você pregarmos o Evangelho. Enquanto eu e você não estivermos pregando o Evangelho, não tem Maranata. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus só virá quando o Evangelho for pregado a toda a criatura. Vai que é o seu vizinho que está faltando só. Hein? Já pensou? Você resolveu ir hoje lá pregar para o vizinho. Pá! Tum! Jesus voltou. Porque você pregou para o último que faltava para se render aos pés de Jesus. Maranata, cantamos aqui, vem Senhor Jesus. Eu e você podemos apressar. Por favor, entenda o que eu estou falando. A Bíblia diz isso. Apressar a volta de Cristo. O que significa isso? Jesus só voltará quando eu e você pregarmos o Evangelho. Então, pregue o Evangelho. Nós temos autoridade, poder, coragem para fazermos isto. E é interessante que Atos dos Apóstolos, quando Jesus trata disso e fala para pregar o Evangelho, porque os discípulos já estavam achando que Jesus já ia voltar para buscar a sua igreja, Jesus falou assim, ei, não compete vocês saberem a época, o dia, a hora que eu vou voltar. O que importa é, pregue o Evangelho. E aí ele fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Irmãos, nós somos chamados para testemunhar de Cristo. E Atos dos Apóstolos, irmãos, aqui, é o ampliar da obra do Senhor. É o ampliar do reino. Observe que o texto aqui, no versículo 8, ele fala tanto na Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. A pregação do Evangelho ela é local e global. Nós pregamos o Evangelho aqui e pregamos lá fora. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo missões aqui no Roma 2, mas estamos fazendo também no Kurdistão, nós estamos fazendo na Itália, nós estamos fazendo lá na Amazônia, nós estamos fazendo, estamos ou não estamos? Casa de Pedra está fazendo. Com seus dízimos, ofertas que você entrega aqui, com você tem investido aqui, Casa de Pedra está investindo lá, nesses lugares. Por isso que é aqui, ali e além. Nós pregamos aqui e estamos pregando lá, sem ir lá. Mas tem alguém que foi? E aí a gente cobre o coração. Se tem oferta, manda oferta. Não é assim que a igreja faz? Nós estamos fazendo a obra, estamos cumprindo a grande comissão. E é interessante, irmãos, que a palavra testemunhar, em Atos dos Apóstolos, aparece mais de 30 vezes. O testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo. E testemunhar, irmãos, é falar em primeira mão.
é falar de imediato, é falar o que Jesus fez, é falar o que você sabe de Jesus, é falar na hora. Por isso que é o hino que eu falei para os irmãos. O Espírito Santo, ele testifica, irmãos, no nosso coração que somos filhos de Deus, que somos dele, e o mesmo Espírito testifica também conosco o saber de Cristo. Então não diga que você não sabe pregar, não diga que você não sabe evangelizar, não diga que você não sabe, porque você sabe, eu disse ainda há pouco, você sabe dizer o que Jesus fez na sua vida. Nós devemos fazer isso, e é o Espírito Santo que vai testificar na vida do outro. Irmãos, quando você está pregando o Evangelho e as pessoas estão ouvindo, o Espírito Santo, se é que você está falando a verdade, se é que você está falando aquilo que é Bíblia, não é? O Espírito Santo está lá na pessoa falando assim, é verdade o que ele está falando. Ei, isso é verdade. O Espírito Santo está testificando nele lá, convencendo a pessoa de que o que você está falando é a palavra de Deus e é a verdade. Porque é o Espírito que convence. Por isso que nós não precisamos ter medo, né, insegurança daquilo que vamos falar. Ah, pastor, vou falar o quê? A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai colocar na tua boca o que você precisa falar. Porque às vezes, né, irmãos, a gente acha que a pessoa só vai converter quando você for eloquente, quando você falar aquela palavrona bonita. Deus usa, às vezes, a simplicidade, irmãos. Deus usa uma palavra simples que você vai falar para a pessoa. Às vezes uma experiência sua, às vezes algo que o Senhor fez na sua vida, e Ele está transformando vidas. E é interessante, irmãos, uma coisa importante. Quando nós somos convertidos, irmãos, você já é uma testemunha de Cristo. Você não vai passar a ser, você já é. A gente encontra 2 exemplos fortíssimos na Bíblia. Um é a samaritana, lembra? A samaritana converteu, foi liberta, ela reconheceu Jesus como Senhor, e imediatamente ela foi falar com seus patrícios lá, com o samaritano. Samaria recebeu a palavra, irmãos. A cidade inteira, depois do testemunho dela, vieram para ouvir Jesus. Tanto é que depois eles falaram assim para ela, olha, nós agora cremos, não foi só porque você falou, não, porque nós vimos que Ele é o Senhor. Testemunho daquela mulher. O outro é o gadareno, lembra? Aquele endemoniado. Ele foi liberto. E quando ele foi liberto, ele queria entrar no barco e sair com Jesus, acompanhar como os outros discípulos. Jesus falou, não, fica aí na sua casa, vai pregar para a sua família. Irmãos, a Bíblia nos mostra, você vai olhar lá em Atos dos Apóstolos, por causa daquele gadareno, 10 cidades no mínimo, 10 Decápolis, 10 cidades foram impactadas com o testemunho daquele gadareno e muitos se converteram ao Senhor por causa daquele gadareno. Imagina se Jesus leva ele embora. Meu irmão, minha irmã, fica onde você está. Eu não aguento esse trabalho, não aguento essa empresa, não aguento essa rua, não aguento essa cidade, vou embora. Foi Deus que te colocou aí. Você só vai embora se Deus te mandar embora. Não importa se você está sendo perseguido, se está tendo luta, se você é desprezado, humilhado. Cumpra o seu papel onde você está. Porque Deus te colocou aí, foi para você ser luz e pregar o Evangelho. Porque às vezes tem crente que é assim, né? Ah, não aguento essa empresa, não aguento essa escola, não aguento essa rua, não aguento esse vizinho. Foi para isso que Deus te colocou aí. É porque você aguenta sim. Você aguenta sim porque você é crente. Você recebeu o poder do Espírito Santo. Você tem autoridade em nome de Jesus para testemunhar dele e falar do amor de Cristo. Você não tem que se acovardar e mudar de cidade porque estão te perseguindo, não. A não ser que Deus te tire. E se Deus quiser te tirar, Ele tira mesmo. Vamos embora. Ele te tira de lá. Ele move. Precisa ter medo. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Nós já somos testemunhas. Nós vemos aqui, irmãos, o crescimento da igreja quando nós cumprimos a grande comissão. O que nós precisamos saber, irmãos, é que nós recebemos poder para realizar a obra do Senhor. O crescimento é dele, irmãos. Se vai converter, é dele. O nosso papel é cumprir a ordem do Senhor Jesus. Estamos fazendo a sua vontade. E que privilégio, eu já disse aqui, irmãos. Nós somos chamados, nós somos escolhidos pelo Senhor,
Nós temos intimidade com o Senhor. Deus fala conosco, irmãos. Deus está conosco. Nós somos instruídos e capacitados pelo Senhor. Nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Nós sabemos. Nós temos essa experiência com Ele de vida e de verdade. Nós não só ouvimos, nós vimos a sua glória. E Ele tem feito isso na minha e na sua vida. Por isso nós precisamos confiar e crer nele. Devemos proclamar essas verdades. Nós temos paz no sangue de Cristo. Nós temos poder santificador em seu Espírito. É Ele que santifica a nossa vida. Nós temos descanso na nossa fé nele. E temos paz, temos segurança. Somos convertidos, irmãos. Somos crentes. Somos filhos de Deus. Fomos chamados pelo Senhor. E eu costumo dizer, irmãos, a conversão, presta atenção nisso que eu vou te falar, meu irmão, para você ficar com isso na sua mente, você vai dormir com isso na sua cabeça hoje. O convertido, irmãos, a nossa conversão, leva a gente querer a conversão dos outros. Nós, convertidos, queremos a conversão dos outros. Deus nos constrange, quebrando nosso coração isso, irmãos. Nós não descansamos, porque nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é estar longe de Cristo ou não conhecer a Cristo. Nós sabemos o que é uma vida sem Cristo. Hoje nós estamos em Cristo. E aí, irmãos, o nosso desejo é ver almas, vidas se rendendo aos pés do Senhor. Essa é a maior prova de um convertido, irmãos. A maior prova de um crente, de uma pessoa convertida, é ele querer a conversão dos outros. Principalmente da família, irmãos. Não tem como descansar enquanto a família não é convertida. Os parentes. Não tem como esquecer de orar, de interceder, de clamar. Porque se não converter, os irmãos sabem para onde vai. A maior prova de um convertido é querer, irmãos, a conversão dos outros. Irmãos, nós somos seguidores de Cristo, pescadores de homens. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse: venham, e eu vos farei pescadores de homens. É a obra de Cristo em nós, irmãos. Privilégio dado a nós de ganharmos almas para Cristo. Irmãos, é Ele que opera em nós e através de nós no poder do Espírito Santo. Jesus disse: eu vos farei. É Ele que faz, irmãos. Só que é preciso que eu e você estejamos nos dispondo a isso. Senhor, usa a minha vida. Senhor, capacita-me. Dá-me, Senhor, coragem. Senhor, eu quero ser esse mensageiro teu. Irmãos, o Senhor Jesus, a palavra diz que Ele deu exemplo. João 3,16. Todo mundo conhece João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aí em João capítulo 20, Jesus vem e fala para a gente: olha, como meu Pai me enviou, eu vos envio. Fomos incumbidos pelo Senhor, irmãos. Aí estamos fazendo a sua vontade. Recebemos essa comissão, irmãos. E é tanto quanto ir, irmãos. É indo. É aqui e agora, caminhando. Quem sabe você indo embora agora. Você tem essa missão de proclamar essas verdades, de falar do amor de Cristo. Deus pode te dar um privilégio, uma oportunidade agora, hoje à noite, a sair daqui. E você vai falar o que você ouviu aqui.